Falar aí, faz um teste aí, por favor, Abijuda aí. Tá ok? Podemos começar? Agora está perfeito. Isso. Perfeito. Então, bem, uma satisfação estar com os convidados. Eu vou apresentar rapidamente Marcelo Barros Gomes, Secretaria Especial de Relacionamento da Casa Civil, a Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos, que é assessora especial de Relacionamento Externo da Casa Civil, da Presidência da República, Carlos Eduardo Abijudi, que é diretor de desenvolvimento industrial da Confederação Nacional da Indústria, e a Abrão Neto, vice-presidente executivo da Câmara Americana de Comércio. Então, nós vamos fazer esta webinar de um tema muito palpitante para a nação brasileira. Há uma expectativa muito grande que o país possa participar da OCDE. Nós estamos convencidos que, pela liderança que o Brasil exerce na América Latina e nível mundial, já tinha que estar participando há mais tempo da OCDE. Preocupado com isso, em 2012, 13, como presidente do Tribunal de Contas da União, especialmente 13 e 14, eu propus um acordo de cooperação com a OCDE. O Marcelo Barros fazia parte do nosso time naquela época e fomos a Paris, onde fizemos um acordo inicial de cooperação com a OCDE para trazer as boas práticas de governança para o Brasil. Conseguimos, com aquele acordo, estabelecer uma transformação no Tribunal de Contas da União, criamos secretarias especializadas, mais de 500 auditorias fizemos em todo o Brasil, fazendo avaliação com regras já de governança para o Brasil se articular para participar da OCDE. Isso aconteceu em 12, 13, 14, especialmente 13 e 14, quando fizemos essa transformação no tribunal e fizemos esse acordo de cooperação com a OCDE. Tudo isso embasou uma série de mudanças, transformações internas no TCU. Primeiro implantamos no Tribunal de Contas da União e a partir dessa transformação do TCU, passamos a conversar com os governos da época, ainda na época presidente Dilma, em 2014, fizemos o primeiro grande questionário montado pelo Tribunal de Contas da União, com a minha equipe, fui falar com o Mercadante, montamos toda essa estrutura. No governo seguinte, Michel Temer, avançamos muito, conseguimos fazer um decreto já de governança para o país, e agora com o presidente Bolsonaro foi reeditado o decreto, fizemos uma exposição para os 23 ministros da tese da governança, e isso está auxiliando agora nesse trabalho importante que está sendo feito de articulação pelo governo para a entrada na OCDE. Então, a gente fica feliz, o Tribunal de Contas deu uma grande contribuição e vai continuar dando essa contribuição, porque nós temos centenas de auditores especializados em várias matérias, 26 secretarias especializadas. Criamos uma rede de governança, agora falar um pouquinho da rede. A rede de governança tem mais de 160 integrantes, boa parte dos que estão aqui já fazem parte da rede, que são pessoas extremamente competentes, que de forma voluntária auxiliam a rede para trocar informações, troca de boas práticas para todo o país. Essa rede de governança ela já fez um ano, agora há poucos dias atrás, e, portanto, nós resolvemos promover esse webinar exatamente para celebrar um ano de criação da Rede de Governança Brasil. E, por isso, eu agradeço muito a participação dos senhores, vejo que o currículo de cada um é muito importante, todos têm grande experiência em vários campos, em várias áreas. Eu não vou ler o currículo de cada um, mas a doutora Rita tem doutorado em Políticas Públicas, Gestão e Desenvolvimento pela Universidade de Manchester, no Reino Unido, e também vários outros cursos e várias intervenções. O doutor Carlos Eduardo Abijudi é diretor de desenvolvimento industrial da Confederação Nacional da Indústria, graduado pela Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e também com uma larga experiência. Eu já pude acompanhar vários debates com a participação do doutor Carlos Eduardo Abijudi. E, além dele, também o Marcelo Barros Gomes, que eu conheço pessoalmente, homem com lastro muito grande, também especialista em auditoria governamental,
nos Estados Unidos, me assessorou como secretário, além disso, ele tem mestre em Administração e Política Pública pela London School, Economics and Political Science, enfim, um vasto currículo. Abraão Arabi Neto, vice-presidente executivo da Câmara Americana, Brasil, e já foi secretário de Comércio Exterior. Ele serviu como secretário de Comércio Exterior antes de assumir a posição atual do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços entre 2018, integrante na carreira pública e analista do Comércio Exterior desde 2013. Então, atua como secretário substituto de Comércio e tem uma larga experiência. Então, vamos lá. Conteúdo não falta para nosso time aí, que pode dar o caminho para o Brasil acelerar esta entrada na OCDE. Fica em Paris. Na primeira reunião que eu fiz lá com a OCDE, por coincidência, eu convidei o Marcelo Barros para me acompanhar, eu como presidente do Tribunal de Contas da União. E agora, coincidentemente, ele está numa secretaria que cuida desse tema na Casa Civil. Então, eu gostaria de começar com o Marcelo de forma resumida. Não podemos ficar muito tempo falando em temas, porque é necessário uma interação entre todos, mas eu peço para o Marcelo fazer um resumo de como é que está indo essa entrada. Eu conversei recentemente, semana passada tive com o presidente, há 15 dias atrás tive com o presidente Bolsonaro e também tive com o vice-presidente Mourão. Eu falei de um tema que certamente a Rita vai gostar muito. Olha, o mundo vai investir quem defender o greens, o verde. Investimento é importante para quem defende o meio ambiente. Eu fiz um mestrado, uma pós-graduação mestrado em Genebra, nos anos 80, sobre política e desenvolvimento sustentável, que eles chamam lá, os franceses, eco-development, ou seja, ecologia e desenvolvimento ao mesmo tempo. Ou seja, o francês defende muito essa tese. Então, Rita, esse é um tema que eu vou te perguntar, mas vamos começar pelo Marcelo, porque o Marcelo está nessa responsabilidade de fazer toda essa articulação. Eu tenho conversado muito com ele para que a gente possa avançar. Marcelo, de forma resumida, como é que está indo o trabalho para nós fazer essa cooperação com a OCDE agora de forma definitiva, como membro permanente e não como um país estratégico, como hoje já temos uma relação muito forte com a OCDE de 253 jurisprudência, o Brasil já acompanha 80. Então, o Brasil já está caminhando, mas agora você está nessa missão de ajudar e assessorado aí pela Rita e com a chefia do presidente da República, do vice-presidente Mourão e todo o corpo do governo fazer esse assessoramento, já que os Estados Unidos estão apoiando, Donald Trump está apoiando a entrada do Brasil. Isso é muito significativo para o Brasil. Vamos lá, por favor, Marcelo, faça um resumo de como é que está indo esse trabalho. Boa noite, ministro. Espero que estejam ouvindo bem. Está todo mundo ouvindo bem. A Interlege está apoiando, está transmitindo e além disso, o Sindilege está dando apoio total e mais a Rádio Metropolitana, que tem uma audiência de mais de 1.200.000 pessoas na Grande Porto Alegre, está também transmitindo e a Rádio Senado também vai retransmitir toda o webinar de hoje a partir dessa semana. Logo nós vamos anunciar o dia que eles vão retransmitir toda. Então vai dar uma grande repercussão no Brasil com vários segmentos de mídia dando apoio, além de estarmos ao vivo pelo YouTube, através do Interleges e Sindileges, apoiando todo esse trabalho importante. Quero agradecer ao Petros, o presidente. Então estamos te ouvindo bem, Marcelo Barros. Obrigado. Aqui são grandes parceiros para esse caminho de prosperidade, né? Um caminho seguro de desenvolvimento sustentável, inclusivo, de maior competitividade do país, né? O Carlos, ele representa, na verdade, o Brasil no BIAC, que é uma área de investimento, uma área de setor privado na OCDE. Então, fico muito honrado de estar aqui com ele.
O Abrão me convidou recentemente para ir lá na AmCham falar sobre a OCDE. A introdução dele foi que nem a do senhor, ministro. A hora que ele falou, eu falei, eu prefiro não falar, porque ele já falou tanta coisa boa. Fez uma entrevista com os empresários de São Paulo e do Brasil sobre a OCDE. E hoje, a OCDE, ministro, é uma prioridade do governo. Nós temos uma estrutura de governança muito bem estruturada, mas também é uma unanimidade. Então, é a possibilidade de união daquilo que a rede de governança se propõe, né? Que é, por intermédio de uma plataforma de diálogo, de articulação nacional, desenvolver a governança. E a OCDE, ela, além de trazer melhores práticas nos 23 comitês que compõem a OCDE, ela também é um caminho seguro para a retomada da credibilidade do país. Então, é esse o caminho que nós estamos percorrendo. A Rita é uma das coordenadoras aí da área social e de meio ambiente, e nós estruturamos recentemente aqui na Casa Civil uma secretaria especializada para acompanhar esse processo complexo, que é tornar o Brasil membro efetivo da OCDE. Na verdade, em 2017, já encaminhamos uma carta para a OCDE solicitando que o Brasil se tornasse um membro permanente da organização. Aguardamos a resposta da OCDE com relação ao início desse processo de acessão, e é um processo de avaliação sistemático nos 254 instrumentos, conforme o senhor disse, né, ministro, que compõem o arcabouço jurídico, o arcabouço legal de recomendação e de práticas da OCDE. De fato, nós temos já 84 instrumentos que a própria OCDE declarou que o Brasil está aderente. Mas, uma avaliação interna do governo, mais de 80% dos instrumentos são convergentes com as atuais políticas públicas e os atuais normativos governamentais. Então, nós somos muito avançados em termos de avaliação do arcabouço necessário para fazer parte da organização e o que o Brasil cumpre. Mas é um caminho ainda a ser cumprido, sim, pelos mais diversos ministérios. A nossa palavra aqui é que nenhum Estado e nenhum ministério fique para trás. Nós temos muitos exemplos já de convergência de políticas públicas com base nos padrões da OCDE. O senhor citou aí as contas de governo, é um dos exemplos de acompanhamento via padrões da OCDE, que o tribunal pôde cumprir essa missão de estar hoje em padrão internacional com relação às contas de governo. Na área de movimentação de capitais, na área social, na área ambiental, na área de regulação, nós vamos cumprir esse caminho de convergência. Para isso, a Secretaria está se reunindo com todos, em cada ministério, todos os atores relevantes nesse processo, para que a gente possa estruturar o que a gente chama de roadmap, ou um caminho de convergência, onde nós vamos, através desse plano de ação, que vai ser o produto desse diálogo com os ministérios, produzir essa articulação com os 23 comitês da OCDE, e cada comitê desse é representado pelos 37 países da OCDE. A Colômbia entrou recentemente na OCDE. Então, nós temos que cumprir esse caminho e passar nessa universidade, nos 23 comitês da OCDE, ser aprovado pelos 37 países que compõem cada comitê. E nós vamos bem. É uma pauta que unifica o país, tanto do ponto de vista de governança multinível com estados e municípios, quanto com o setor empresarial, de investimentos, o Congresso Nacional, e o TCU, naturalmente, é um dos parceiros-chave nessa condução desse processo do país à OCDE. A estrutura de governança ela está montada sobre a coordenação do ministro Braga Neto, da Casa Civil. Ele coordena o Conselho Brasil-OCDE. Participam desse conselho o ministro da Economia,
o ministro das Relações Exteriores, a Secretaria-Geral, o ministro Jorge, e a Secretaria de Governo. Então, esses ministros compõem a governança do processo de acessão. E o papel desse conselho é justamente acompanhar todas essas normas e todos os padrões de recomendação que a OCDE tem. Hoje, fazer parte da OCDE significa também antecipar alguns riscos que o país vem passando, né, de credibilidade, alguns riscos de maior sustentabilidade do crescimento, maior competitividade, participação nas cadeias globais de valor. Então, essa é uma pauta muito unificadora do país, é uma pauta que o governo está muito empenhado em cumprir de forma profissional, articulando com todos os atores e instituições, para que o Brasil possa, neste caminho, né, o mais importante do caminho é o caminhar, alcançar os resultados em políticas públicas fundamentais, não só econômicas, mas sociais, ambientais e também de instituições, a melhoria da governança pública. Já que tu já está falando em sociais e ambientais, eu vou perguntar para a Rita, como é que está a parte social e ambiental? Rita, você que é especialista nessa área e tem trabalhado muito, se dedicado muito. Eu estou me dedicando como cidadão, não como agente do governo. Eu conheci um instituto chamado Espinhaço, que está fazendo a conversão aqui na região do Centro-Oeste para a gente fazer renascer as nossas nascentes. Eu estou trabalhando muito isso, mas eu, cidadão João Augusto Nardes, eu quero saber como é que está a política global, porque nós temos uma imensidão de desafios, especialmente a região amazônica, que é o grande berço do nosso planeta como área ambiental. Rita, fala um pouco das políticas sociais para nós e nessa área ambiental, porque é uma área que eu me interesso muito e todos se interessam porque representa o nosso futuro. Se o Abraão quiser depois fazer uma intervenção, já que é um assunto muito importante, o Abijodi está aberto, mas eu vou fazer essa questão, como é que está a política social para a entrada na OCDE? Essa é uma pauta apaixonante, né, ministro? Eu me alinho ao seu interesse também. Para mim, isso é muito valoroso. Eu queria só, antes de mais nada, agradecer muito a oportunidade e o privilégio de fazer parte dessa mesa virtual, aqui com esses colegas que têm um compromisso cívico como marca da sua atuação no governo, e agradecer à rede por organizar um evento dessa natureza. Enfim, agradecer a todos na pessoa do ministro Nardes. E já entrando nessa discussão, ministro, eu queria fazer uma provocação para tocarmos aí nessa que é talvez o assunto mais relevante desse nosso desafio e nesse caminho para a OCDE, que é o seguinte: se nós pegarmos o episódio da crise, né, nós estamos aqui no meio de uma crise, vamos pegar esse mote da crise e até deixando um pouco preliminarmente o Covid-19 de lado, mas pensando em todas as crises. Vamos pensar aí no vazamento de Fukushima, vamos pensar no rompimento de Brumadinho, terremoto no Iraque. O que a gente vê nesses episódios de crise? Nesses momentos, nós vemos que os governos, por menos preparados que estejam, eles conseguem realizar feitos impensáveis em situações de normalidade. Eles conseguem mobilizar pessoas, orçamento, linhas de comando, colaboração, tecnologia, conhecimentos, enfim, conseguem mobilizar todo um conjunto de recursos com celeridade e entrega. E criam em poucos meses valores que levariam anos para serem criados em situação de normalidade. Então, esse é o momento de se perguntar o que a crise tem que lhe permite fazer essas entregas que carece nos momentos de normalidade da atuação do governo. Como nós podemos trazer para a atuação ordinária de governo esse atributo, né, que a crise traz, que a crise coloca? E aí me ocorre que talvez o aspecto mais relevante, o atributo mais relevante que as crises, a lição talvez mais importante que as crises nos colocam, é que ela traz um foco inequívoco. Traz uma priorização clara que organiza a ação. Ela é uma espécie de atrator que magnetiza os olhares de todos
Essa capacidade de formular, de estabelecer a prioridade, ela é absolutamente fundamental para que nós consigamos produzir algo de valor com a celeridade e a efetividade que a sociedade precisa. E por que esse aspecto é particularmente importante quando a gente toca em políticas sociais e políticas ambientais? Porque não existem políticas sociais e políticas ambientais. O que existe é a política de desenvolvimento humano que se dá pelo entrelaçamento da formação do homem dentro e fora da escola, com a organização da produção de valor na indústria, nos serviços, na terra, também nas artes, na cultura, nas startups, enfim, todo esse complexo de produção de valor no mundo, entrelaçado com os processos de vida, que aí a gente chega nessa nossa pauta ambiental, na verdade, né? As florestas, os recursos hídricos que o ministro mencionou, mas também disposição de resíduos sólidos, enfim, a tessitura de todos esses elementos que nós queremos, de fato, entregar para a sociedade. E a obtenção dessa ação coordenada, dessa priorização clara, inequívoca, ela passa por um governo que tenha a capacidade de coordenar a formulação de um sonho de país e organizar a entrega desse sonho. É por isso que a gente fala tanto em transversalidade, né? Quando a gente fala em crescimento verde, por exemplo, podemos tratar disso mais adiante, não se trata de um assunto do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, nem do Ministério da Economia. Ele é geral, ele pega a todos e precisa pegar a todos, né? E aí, como é que a OCDE entra nos ajudando nessa entrega de uma política robusta e sustentada de desenvolvimento humano com todas essas facetas? Nesse exato momento, a Casa Civil está coordenando, aqui o Marcelo pode nos falar mais sobre isso, porque ele é o coordenador, uma revisão por pares que tem como objetivo avaliar e trazer uma série de recomendações para o fortalecimento do centro de governo. É absolutamente fundamental que haja um centro de governo federal e haja centros de governos nos estados e municípios, de tal modo que nós possamos, de fato, coordenar esse processo de construção de valor na sociedade. E a OCDE, entre os inúmeros benefícios que a OCDE vai trazer, inclusive nessa linha do desenvolvimento humano, que a gente pode falar mais adiante um pouco mais, está essa, de ajudar a fortalecer a nossa capacidade de governo, de coordenar um sonho nacional. Sabe, Rita, quando você fala em centro de governo, eu estou trabalhando nos bastidores já praticamente há 8 anos, né, para implantar a governança no Brasil. E o tema central que eu vejo agora, que é fundamental para o país, é o centro de governo. E esse centro de governo ainda não está instalado de forma adequada. Eu conversei longo tempo com o Braga Neto sobre esse tema. Também falei antes com o Onyx, que era o ministro, chefe da Casa Civil. Levei lá o nosso manual de centro de governo, que fizemos junto com a OCDE. Aliás, nós criamos 5 manuais, só para vocês entenderem a dinâmica do Tribunal de Contas da União. Nós criamos um manual de avaliação de risco, criamos um manual de centro de governo, de combate à corrupção, de políticas e um manual de governança básica para as instituições. Enfim, nós temos vários manuais. E eu tenho conversado muito sobre o centro de governo. Recentemente fiz 2 visitas para o Braga Neto sobre esse tema. E aí vi que está crescendo. Agora, eu conheci no Palácio o centro de governo que está sendo feito, que foi feito em relação à Covid-19. Vi que avançou, mas ainda falta o centro de governo estabelecer os pilares da administração pública em relação a essa transversalidade. E ainda falta, dentro do governo, minha opinião, aí é o ministro Augusto Nardes, não é o TCU que está falando, minha opinião pessoal, essa transversalidade. Já vi que alguns ministérios estão trabalhando de forma conjunta. Casa Civil, Ministério da Economia, a CGU, fazem parte desse grupo de centro de governo, mas não está ainda totalmente composto essa transversalidade. A minha preocupação é que possamos ter
as prioridades sendo estabelecidas no centro de governo para que a gente possa priorizar os temas centrais. Como eu falei anteriormente, e agora eu vou fazer uma pergunta para o Carlos Eduardo Abijodi, exatamente no que você falou. Essa questão da transversalidade é muito importante. Então, a indústria, a CNI, ela é importante. Eu tenho falado com o Paulo Scaff sobre alguns temas de governança, pedindo apoio para os empresários, nos dar respaldo para fortalecermos a governança dentro do Estado. Lá atrás, conversei muito com o Gerdau para a gente montar e trabalhar junto com o Brasil Competitivo para viabilizar essa transversalidade entre indústria, comércio e governo, para que a gente possa desenvolver essa consciência ambiental. Então, a pergunta que eu faço para o Carlos Abijodi é no seguinte sentido: como é que está a indústria, baseado no que disse a Rita, nessa cooperação para que a gente possa fortalecer essa transversalidade e esse desenvolvimento de consciência de que a indústria ela precisa continuar crescendo, mas existe já uma consciência dentro do setor empresarial de que é necessário preservar o meio ambiente, é possível fazer um desenvolvimento sustentável com a base de lucro. Existe já esta consciência? Existe dentro da CNI programa nesse sentido, Carlos Abijodi? Bom, ministro, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui junto, falando um pouco sobre esse trabalho da CNI junto ao CDE. Quero cumprimentar também, quero cumprimentá-lo pela Rede de Governança Brasil, né, que o senhor está contando a história dela. Eu acho que isso é muito importante, realmente, essa parte da governança. E eu quero cumprimentar o secretário, o Marcelo, pela oportunidade que ele está nos dando de exatamente ter uma secretaria que vai fazer essa transversalidade entre os ministérios, vai poder exatamente tirar essas barreiras que a gente pode, ou esses mal-entendidos que pode haver entre ministérios, entre o executivo em geral. Isso aí eu acho que é muito importante, o papel dele e essa secretaria tem uma importância capital para nós. Ao Abrão, meu amigo de muito tempo, um cumprimento aí de forma muito carinhosa. Bom, a OCDE, para nós, é uma pauta prioritária e ela vai ajudar demais a indústria brasileira. Essa parte do meio ambiente eu vou falar mais para o final um pouquinho, porque eu gostaria de reforçar o apoio que nós damos ao governo no momento que decidiu fazer esse caminho para a acessão à OCDE. E isso nós estamos contribuindo com a mobilização empresarial, porque o OCDE era até pouco tempo pouco conhecida, imaginava-se que era um negócio de casa muito elevada, muito alta, não se tinha assim a capacidade do Brasil participar da OCDE. E hoje nós vemos que, para o empresário, nós estamos fazendo esse trabalho de conscientização e esclarecimento junto ao empresariado da importância do que ele ganha. Ele vai encontrar um ambiente de negócios favorável a ele, vai permitir a ele usar padrões internacionais. Nós vamos ter, então, uma forma bastante internacional só imagina um empresário que está fazendo negócio com o outro, no momento que ele vira, fala assim, não, para assinar esse contrato com o senhor, nós vamos usar o modelo OCDE, ou para fazer esse negócio com o senhor, nós vamos seguir o padrão OCDE. O que reduz e o que dá de segurança jurídica, né, nessa negociação. Então, nosso trabalho na CNI é muito de fazer esse esclarecimento, fazer estudos sobre determinados temas que são importantes, para que isso se torne mais familiar, se torne o dia a dia dos empresários. O nosso trabalho também é muito junto ao Executivo e ao Legislativo, permitindo aí debates e disseminar de forma geral a informação que nós temos. E fazemos estudos aí em geral. Sobre o nosso trabalho mais exatamente, a CNI, como o próprio secretário falou, nós participamos representando a indústria, ou representando o Brasil, a parte do empresariado brasileiro, no BIAC, né, que é a parte empresarial da OCDE. E aí nós temos participado e temos procurado levar empresários também para conhecerem essa questão e participar também, porque isso vai nos permitir, primeiro,
ter conhecimento de como é importante a gente garantir transparência, segurança jurídica, ter processos internacionais respeitados, e nós temos muita coisa para fazer. Nós temos, por exemplo, a parte tributária brasileira é muito importante, é uma das áreas que nós temos mais dificuldade, porque nós temos um sistema que é completamente diferente praticamente do mundo inteiro. Se nós entramos nisso, o que nós tiramos de burocracia, o que nós tiramos de dificuldades aí, e começamos a ter realmente um modelo internacional que será uma facilidade muito grande para todos negociarem com a gente. A parte dos códigos de liberalização, que o próprio Marcelo também falou, que não criar barreiras para essa movimentação de recursos, né, de um país ao outro, para financiamentos ou para capitais e até os próprios intangíveis, a parte de serviços hoje no Brasil, que é muito mal compreendida. Então, nós precisamos ter isso, o senhor imagina, nós precisamos muito de inovação, de serviços novos, de transmitir tecnologia, e isso tudo hoje fica muito caro e fica de uma maneira praticamente que não é feita pelos outros países. E a parte de crédito às exportações, que também é um grande obstáculo dentro da mentalidade brasileira, porque todos os países têm suas linhas de crédito para setores específicos, para grandes vendas, que permitem, então, que se possa ter um crédito de longo prazo, financiar isso aí para o exterior de uma maneira de longo prazo que os bancos não fazem. Sobre o meio ambiente, eu posso dizer ao senhor o seguinte: o Brasil tem leis, ou tem uma estrutura de meio ambiente bastante rígida, bastante moderna e que não é pouco conhecida lá fora. Isso é verdade, é uma grande verdade. Então, nós somos prejudicados por isso, porque as notícias que saem, as informações que saem lá fora, fica parecendo. Por exemplo, dentro da indústria, nós temos programas da indústria, para a indústria de meio ambiente, para a questão dos esgotos, dos rejeitos, e tudo isso, nós temos toda uma série de instrumentos ligados ao meio ambiente. Hoje, a indústria, que é aquele símbolo que nós tínhamos da fumaça, da poluição, não existe isso mais, porque hoje o percentual de serviços embutidos na manufatura é muito grande. Então, hoje, nós temos que divulgar, e o nosso trabalho tem sido isso. E, ministro, me dá a liberdade de dizer o seguinte: isso tudo que nós fazemos, e todo esse trabalho que o Marcelo faz, e o que o senhor faz, e que a Rita faz, nós todos, o Abrão, na sua área, também está fazendo, nós fazemos. Quando saem notícias ruins do Brasil, no que diz respeito ao meio ambiente, poluição, alguma coisa, não estou dizendo que seja verdade, mas notícias veiculadas, nós perdemos metade do trabalho técnico que é feito. Nós retrocedemos dentro do conceito das pessoas, acham que aquilo é um disparate a coisa. Então, eu fico vendo... A nossa imagem, nível, especialmente Europa, é muito negativa hoje, porque nós não estamos fazendo um bom marketing. O que o senhor aconselha o país fazer em relação a isso? Transmite lá para o Dr. Robson o nosso abraço e a nossa expectativa de que ele possa nos ajudar. Eu sei que a CNI é muito importante nessa área. Ô, ministro, o que nós estávamos prevendo, eu estive lá o ano passado do CDE exatamente para conhecer um pouco mais, participando daquela reunião sobre comércio lá, o anual. A nossa ideia esse ano eu estive na União Europeia, na Comissão Europeia, porque o Mercosul, União Europeia, é um processo ainda que está caminhando, que precisa ser assinado, e isso tudo hoje, dentro da imagem que nós temos lá, é o que o pessoal falou comigo. Eu acredito, eu já vivi no Brasil, eu sei exatamente que as coisas não são assim, mas eu recebo notícias dessa forma, como é que eu faço? Então, o nosso planejamento naquela época era nós juntarmos com as nossas contrapartes europeias e fazer grandes seminários, divulgar para a mídia, falar, mostrar, levar empresários europeus que estão aqui no Brasil
que têm um caso de sucesso nessa área de meio ambiente, ou trabalham nisso, ou já fizeram alguma coisa, para demonstrar, fazer e tudo, porque eu acho que só a realidade vai mostrar a eles que o Brasil é muito diferente. As notícias, elas têm interesses outros que a gente às vezes não sabe e que saem e que deturpam a imagem que a gente vê construída, principalmente a indústria que já foi responsabilizada por muitos anos por estragar o meio ambiente, por fazer isso, por aquilo e tal. O nosso trabalho hoje é exatamente desmistificar isso aí e trazer uma realidade. Então, nós temos dentro da CNI esse planejamento. Se não fosse essa crise que nós vivemos agora, nós estaríamos trabalhando com as nossas contrapartes para fazer seminários, chamar a imprensa, chamar empresários europeus instalados aqui no Brasil para mostrar o exemplo, dar, falar, explicar, dizer que a realidade é diferente. É verdade. O senhor sabe que o nosso Estado, o Estado brasileiro, quando eu falo de forma completa, Estado, município e União, ele é muito lento. Eu já tenho defendido que cada vez mais o setor privado tem que assumir o papel no lugar do Estado em muitas áreas, porque as coisas são muito burocráticas. E aí, para você conseguir uma licença de qualquer coisa, tem que fazer com que exista... O Marcelo, o teu microfone está aberto, está falando com a gente. E então, o senhor tem razão, nós temos que melhorar, aperfeiçoar o Estado brasileiro. E, nesse sentido, eu queria perguntar para o Abraão Neto, você que é o vice-presidente da Câmara de Comércio, nós podemos trabalhar para esse aperfeiçoamento do Estado? Qual é a contribuição que a Câmara americana ajudar nesse sentido? Perfeito. Muito boa noite. Muito obrigado, ministro, por proporcionar esse debate. Queria também aqui fazer os meus cumprimentos ao secretário Marcelo, à Rita, ao meu amigo e conterrâneo Carlos Abijaldi e a todos que estão participando e assistindo a essa discussão. Eu acredito que existe um papel muito importante, como o senhor destacou, do setor privado nesse esforço. Só para dar um exemplo de um tema paralelo, nós temos visto atualmente o setor privado conseguir exercer uma contribuição fundamental em temas que são desafios nacionais. Então, um dos temas mais difíceis que nós estamos enfrentando agora da pandemia, nós observamos com muita clareza o setor privado assumir a sua responsabilidade social e, em conjunto com o governo, buscar prover uma série de medidas que ajudem no enfrentamento desse cenário. Eu acho que esse comparativo é válido também para as questões relacionadas ao desenvolvimento econômico e, sobretudo, as questões que são discutidas no âmbito da OCDE. O secretário Marcelo comentou que no início do ano nos fez uma visita na Anshan, em São Paulo, quando viajar ainda era algo normal e sem grandes riscos, e nós tivemos a oportunidade de compartilhar com ele os resultados de uma pesquisa que a gente tinha acabado de fazer com associados da Câmara de diversos setores, da indústria, serviços, agricultura e de todas as regiões do país, sobre a percepção do setor privado a respeito dos ganhos derivados da participação do Brasil na OCDE. E os resultados são muito contundentes. Nós tivemos como resposta que 92% desses participantes entende que a entrada do Brasil na OCDE contribuirá para a melhoria do ambiente de negócios no país. E esse é um pilar fundamental para aprimoramento da nossa competitividade e produtividade brasileira. Basta a gente citar, por exemplo, no relatório do Doing Business do Banco Mundial, o Brasil está classificado na posição 124 em termos de facilidade de se fazer negócios. Então, a participação do Brasil na OCDE ajuda a atacar frontalmente esses obstáculos que nós
enfrentamos atualmente. Eu queria comentar aqui, em ordem de prioridade, quais foram os principais pontos, os principais ganhos identificados nessa pesquisa, e que dizem muito do que a nossa participação integral na OCDE tem a nos trazer de benefícios. Em primeiro lugar, o que os nossos associados indicaram é que nós ganharíamos muito com a adoção de melhores práticas internacionais. Acho que é algo que o próprio secretário Marcelo e o Abjalde ressaltaram muito, né? Essas melhores práticas, considerando que a OCDE é um foro que debate e adota e recomenda boas práticas em uma série de temas, ajudariam a melhorar a qualidade e a consistência das nossas políticas públicas e, no final do dia, também contribuiriam para acelerar as reformas estruturais necessárias para o nosso ambiente econômico. Essa foi a resposta de 30% dos participantes. Depois, em segundo lugar, era o aumento da capacidade de atração de investimentos estrangeiros, né, em que pese o Brasil ser hoje já um dos maiores destinos de investimentos estrangeiros, há uma percepção de que a participação plena na OCDE traz um selo de qualidade para o país, e isso ajuda a alavancar novos investimentos que, obviamente, serão muito necessários, sobretudo nesse cenário difícil que a gente entra na economia global. Em terceiro lugar, com 17% das respostas, foi o estímulo à maior integração do Brasil no comércio internacional. OCDE, os países que são parte hoje da OCDE representam mais de 60% do comércio global, então fazer parte da entidade nos ajuda pela convergência de práticas a aproximar os nossos modelos e, dessa forma, a nos integrar mais no comércio internacional. E, por fim, e não menos importante, existe aí na participação na OCDE uma possibilidade do Brasil ativamente influenciar o debate e a construção das futuras regras do jogo sobre os principais temas da agenda internacional. A Rita nos comentava a parte social e ambiental, o Abjalde comentou créditos à exportação. Existe hoje um debate fundamental de tributação na economia digital, e tudo isso tem na OCDE um foro muito importante de discussão. Então, ter um assento com possibilidade de aportar posições e visões, isso ajuda e muito na construção do Brasil daqui para frente, e, obviamente, o setor privado tem sido um apoiador importante nesse processo, tem gradualmente compreendido as vantagens decorrentes dessa participação e tem ajudado a construir apoio para que o Brasil, com êxito, possa começar formalmente esse processo e concluí-lo o mais breve possível. Abraão, tu pode... eu vi que tu fez uma explanação muito boa de algumas etapas e tal, mas eu queria que tu fosse pontual na questão de como alguns integrantes estão contribuindo para essa adesão à OCDE. Você pode... ou quer me responder numa segunda rodada? Não, posso comentar. Integrantes aqui do setor privado brasileiro, isso? Perfeito. Eu acho que tem uma atuação que vai muito na linha do que a CNI estava comentando, né? Acho que o primeiro processo é de entendimento pleno do que significa ser membro da OCDE. E esse é um trabalho que entidades como a AmCham, a CNI e outras entidades que têm aí uma representação do setor privado têm um papel muito importante em ajudar a compreender esses requisitos. A gente ouvia muito falar que a OCDE é um clube de ricos. Na verdade, a OCDE é um clube de melhores práticas internacionais. Então, essa percepção, depurar e tornar essa percepção mais sofisticada é algo importante. Em termos de contribuição, eu acho que vale muito a ajuda que o setor privado tem na construção de apoio ao início do processo de entrada do Brasil na entidade. O secretário comentava no início, esse é um processo complexo que demanda aí o consenso dos 37 membros da OCDE,
demanda uma análise muito detalhada das nossas políticas em 23 comitês, e o setor privado brasileiro e de empresas multinacionais que aqui estão, acho que podem e têm ajudado a construir apoio em diferentes países. Eu dou o exemplo dos Estados Unidos, considerando o meu papel na Câmara Americana de Comércio. Hoje, o setor privado americano apoia e muito a entrada do Brasil na OCDE, teve um papel de interação com o executivo e o legislativo americano nos últimos anos, que, junto com o esforço da atual administração, conseguiu se desdobrar no apoio formal do governo americano para a entrada do Brasil. Então, o setor privado, acho que nesse ponto pode ajudar e muito em relação aos 37 membros, em relação à percepção que se tem do Brasil na União Europeia e nos países europeus, além, obviamente, de discutir com o governo e com o legislativo brasileiro todas as mudanças que são necessárias para a aderência aos 254 instrumentos que fazem parte do acervo normativo da entidade hoje. Muito obrigado. Vamos lá para o Marcelo. Marcelo, bem sintético, se tu puderes me apontar as dificuldades que nós temos hoje, tem previsão de tempo? Eu sei que a prioridade antes era a Romênia e a Argentina, houve uma mudança do governo argentino, parece que o Brasil tomou esse lugar. Enfim, nós sempre temos uma disputa muito grande no futebol com a Argentina, estamos disputando com a Argentina também a entrada na OCDE. Quais são as dificuldades maiores? Se tu pudesse ser pontual, e se tu puder entrar nessa disputa histórica que temos com a Argentina, até porque eu convidei uns amigos da Argentina que estão escutando aqui, viu? Até para esquentar um pouco o nosso ânimo aí. Bem, o Brasil certamente é o país não membro com mais adesão aos instrumentos da OCDE. Então, isso nos traz a certeza de que nós seremos o próximo país não membro, candidato a entrar na organização. É uma questão de governança interna da própria OCDE, o tempo onde haverá uma reunião ministerial dos 37 países que compõem a organização. Mais recente, agora, a Colômbia se tornou membro da OCDE, agora a Costa Rica também já cumpriu os requisitos. Então, nós seremos o próximo país a receber o convite, certamente. Mas a pandemia atrasou essa reunião ministerial, deve acontecer até o final do ano o convite. Contudo, ministro, e o mais importante é que o governo tem a estratégia de fazer a convergência como forma de garantir a melhoria das políticas públicas e garantir a credibilidade do país. Então, independentemente de quando recebamos o convite formal, o nosso depósito de pedido para receber esse convite já está feito na OCDE, nós somos membro-chave da OCDE. Independente desse prazo, nós estamos fazendo a convergência das políticas públicas a esse arcabouço de melhores práticas. Então, nós queremos melhorar indicadores do PISA, nós queremos melhorar os indicadores ambientais, os indicadores institucionais de governança, na governança de infraestrutura. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de convergência, que é um trabalho permanente com os ministérios. Se eu pudesse prever, e pela vontade do governo e pela forma como ele está fazendo essa velocidade, certamente, até o final de 2022, nós, com essa organização, recebendo o convite e com essa articulação toda da rede, teríamos até o final de 2022 a possibilidade de ser membro da OCDE. Ótimo. Uma boa notícia, talvez podia ser um pouco mais rápido. Eu estava na expectativa que fosse um pouco mais rápido, mas eu sei que o processo é lento, não é fácil. Mas eu acho que vai depender de uma coisa. Bem, vai depender de 2022, ministro. Sim. Desculpa. Não, eu ia fazer uma pergunta para a Rita, dizendo, viu, Marcelo, que a questão ambiental, se nós tivermos uma boa capacidade de discurso, aí todos nós podemos ajudar, especialmente o Ministério do Meio Ambiente, mas toda a articulação nessa área ambiental,
nós podemos atrair os investimentos. Eu estou muito preocupado com a questão ambiental, porque o discurso que está sendo vendido lá fora é de que o Brasil destrói toda a floresta amazônica, e eu já morei na Europa, já morei em vários países asiáticos, a situação deles, especialmente alguns países europeus, é muito pior que a nossa em termos ambientais. Então, Rita, fica para você a pergunta. O que está sendo feito nessa área ambiental para que a gente possa mudar essa imagem que foi criada no longo do tempo, mas mais intensamente nesses últimos tempos, contra o Brasil na área ambiental, que é onde as nações vão se basear para fazer investimento. Ou seja, se tem uma boa política de desenvolvimento sustentável, há investimento. Se não houver essa política de desenvolvimento sustentável, pode diminuir os investimentos. Eu acho que essa é uma questão chave para o conjunto das decisões de investimentos. Não sei se há concordância, eu queria que a Rita falasse. Agradeço muito, Marcelo, pelas suas colocações. Pode ser que nós consigamos até o final do ano já o convite, acho que é uma boa notícia. Se nós pudermos antecipar, vai depender de uma boa política na área ambiental e de cumprir todas aquelas normas que o Marcelo salientou há pouco. Fala, Rita, um pouco para nós sobre isso. Esse é um tema extremamente importante, ministro, e o senhor pontuou bem, um dos aspectos absolutamente necessários é que nós tenhamos a capacidade de construir a narrativa que mostre, de fato, o que nós temos feito historicamente e continuamos fazendo em proteção ao meio ambiente. Então, hoje em dia, uma das tarefas mais importantes ali na Casa Civil, e a Serex tem trabalhado muito nisso, é precisamente a construção dessa narrativa, pegando ali os recursos, todos os indicadores e todas as políticas que estão sendo desenvolvidas lá no Ministério do Meio Ambiente, no Conselho da Amazônia Legal, e transversalmente em vários outros setores, porque também tem vários outros aspectos, recursos hídricos na Agência Nacional de Águas e assim por diante. Então, nós temos toda essa linha de trabalho sendo desenvolvida, coordenada centralmente pelo governo. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é muito eloquente também, que é a coerência, a coerência de atuação governamental que é vista e que é dada como, digamos assim, o exemplo do que um país é. E nós precisamos trabalhar muito nisso, né? A OCDE, nesse aspecto, ela pode ser extremamente importante, porque quando uma prioridade se instala, quando o objetivo de governo é declarado, a qualidade das políticas propostas, das entregas feitas, vai ser uma função da qualidade, da robustez dos recursos disponíveis. É por causa disso que nós precisamos ter a todo momento a melhor versão dos nossos recursos tecnológicos, as nossas regulações, né? Precisamos fazer análise de impacto regulatório como uma ação ordinária do Estado. E tem mais, hoje a gente já estudando essas metodologias ágeis, a Lean Inception, Scrum, arcabouço todo do Kinefin, hoje a gente já sabe que as crises, os episódios críticos, eles não emanam de situações complexas, eles emanam da negligência do que é óbvio, do dever de casa mal feito. Então, a OCDE pode nos ajudar muito na construção dessa qualidade que vai comunicar para fora uma capacidade de país, de se construir, em dois aspectos que eu quero pontuar muito rapidamente. O primeiro é o seguinte, eu vou pegar só exemplo da área social. Nesse exato momento, o Ministério da Saúde ele já tem acordado com a OCDE a realização de uma ampla avaliação do sistema primário de saúde do país para o fortalecimento do SUS, atualização com as melhores tecnologias, os melhores procedimentos, etc. Outros estudos estão também em tratativas na área de avaliação de ensino superior, na área de disposição de resíduos químicos e assim por diante. Então, esse trabalho junto com o OCDE ele vai nos ajudar muito na construção dessa coerência que nós precisamos comunicar também para o mundo. E a outra coisa é o próprio aquis da OCDE. A gente vai fazer uma revisão completa ali praticamente de todas as políticas públicas, utilizando os padrões, os instrumentos normativos e as recomendações de práticas da OCDE como parâmetros para avaliar as nossas próprias práticas e, inclusive, adquirindo aí a oportunidade de mostrar
de forma coerente, robusta, quando as nossas peculiaridades sinalizam numa direção, inclusive distinta da OCDE. Então, é um foro de discussão que vai nos ajudar muito nessa tarefa de fazer o dever de casa. Muito obrigado, Rita. Sabe que nós, o Tribunal de Contas da União, fez um trabalho muito importante. Nós criamos indicadores ambientais para todos os parques e reservas do Brasil e da América Latina. Foi a iniciativa do Tribunal de Contas da União. Hoje nós temos 13 indicadores sobre desenvolvimento sustentável nos parques. O Brasil tem uma imensidão de parques, como os demais países. E eu acho que isso é um trabalho importante, ter indicadores para poder dar sustentação a esse discurso que o próprio Abijodi falou antes, que nós não sabemos vender direito o Brasil. E nesse aspecto eu queria até perguntar para o Abijodi como é que está essa questão do ambiente de negócios para o Brasil. Porque se a gente não vende bem a questão ambiental e a questão da saúde, por exemplo, foi falado agora pela Rita a questão do Covid, como é que fica esse ambiente de negócio? Como é que está hoje o ambiente de negócio? Realmente, a retirada de investimentos que aconteceu no Brasil é decorrente do Covid ou é decorrente de uma falta de ambiente de negócio no conjunto da política pública nacional? Qual é a razão principal, Abijodi, em relação a isso? Estou vendo que o Abijodi saiu do ar aqui. Vou perguntar para o Abraão. Transfira a pergunta para ti, Abraão. Perfeito. A pergunta, perdão, é sobre o ambiente de negócio no Brasil. Tá. Bem, desculpa, eu tive um problema, uma interrupção aqui na ligação, mas eu estou de volta. Marcelo, ótimo. Fala. Tua imagem não está muito boa. Vê aí, verifica aí. Mas eu estou perguntando para o Abraão que o Abijodi saiu do ar aí. Abraão, responde para nós aí. Daqui a pouco nós perguntamos aí para ti, Marcelo. Tá ótimo. Então, ministro, eu acho que nós temos uma agenda muito grande de deveres de casa que precisam ser cumpridos para a melhoria do ambiente de negócios no país, né? Eu me referi anteriormente a métrica, a avaliação que é utilizada pelo Banco Mundial, no qual o Brasil, de cerca de 190 países, está na posição 124. Isso mostra, então, a dimensão... Na competitividade, nós estamos na posição 74, né? Isso. Eu acompanho bem esses indicadores. Infelizmente, o Estado brasileiro é muito burocrático, é lento. Por isso que eu estava falando anteriormente que é necessário partirmos para cada vez mais diminuir o tamanho do Estado. Se não diminuir o tamanho do Estado tem sido muito incapaz de auxiliar no ambiente de negócios no longo do tempo da sua história, aumentando o tamanho do Estado, como aumentaram nos últimos anos, e agora com a dificuldade imensa para criar facilidade, melhorar a competitividade da nação. A governança possibilita a melhoria da competitividade da nação, porque busca eficiência, eficácia, efetividade e estabelece. Por isso que eu estou perguntando, ambiente de negócios, tanto para o Abraão como para o Abijodi, como é que está o ambiente de negócios? Fala, Abraão, e depois eu queria que o Abijodi falasse, e depois eu queria que o Marcelo também fizesse algum comentário sobre essa questão. Perfeito. Então, eu acho que a gente tem ainda muita quilometragem pela frente para vencer a posição na qual nós nos encontramos hoje, né? Eu acho que em todas as áreas. Isso diz respeito tanto à parte de tributação, como de comércio internacional, como toda a parte regulatória interna. Então, acho que talvez das reformas, ou o conjunto de reformas que vem sendo debatida nos últimos anos, que passa pela reforma tributária, pela reforma administrativa, pela maior integração do Brasil no comércio internacional, todos esses são pontos fundamentais para que o Brasil possa ganhar posições e oferecer um ambiente de competitividade maior para a sua produção. E aí, eu acho que, sendo muito breve, a OCDE tem uma parte
essencial nesse quebra-cabeças, nessa equação, porque à medida em que o Brasil converge para as recomendações e para os instrumentos normativos da OCDE, nós adotamos e incorporamos práticas digamos, que estão aí na área mais avançada do mundo, e isso ajuda, isso tem um retorno importante para a melhoria do nosso ambiente de negócio. Obrigado, Abrão. Sabe que eu quero mais uma vez destacar o apoio do Interleges, da Rádio Metropolitana, FM 9.39, que está com 1.200.000 pessoas, que é a sua audiência na Grande Porto Alegre, acompanhando esse webinar. O Interlege, Sindilege, dando apoio, portanto, é muito importante. Quando eu falo do Estado, certamente o Interlege e o Sindilege querem que o Estado seja cada vez mais aperfeiçoado para poder entregar resultado. Eu não sou contra a estrutura do conjunto do Estado. Nós queremos uma estrutura eficiente, eficaz, com menos burocracia, mais entrega de resultados. Nós precisamos diminuir o tamanho do Estado e buscar eficiência, mas remunerar bem, pagar bem as pessoas que prestam um serviço adequado. Mas tem que ter resultado. A sociedade hoje está cansada com a estrutura do Estado que não entrega resultado. Só aumentar o tamanho do Estado, não adianta só ter o benefício para o conjunto, sem entrega de resultado, está levando essa perda de confiança e de credibilidade da sociedade no próprio Estado. Nós temos que remodelar isso ou mudar a forma de trabalhar para que a gente possa fortalecer o conjunto da nação. E aí, Abijodi, eu queria que você falasse sobre esse tema e depois queria que o Marcelo também fizesse um comentário sobre isso. Ministro, a CNI tem o mapa estratégico da indústria para obter competitividade. Ele foi escrito em 2018 até 2022, 4 anos. Então, o que acontece? Por coincidência, 11 desses eixos-chave, desses pilares que nós temos, que são exatamente produtividade, inovação, tributação, infraestrutura, tudo isso nós encontramos dentro da OCDE. Então, tudo isso nós podemos ter lá de uma forma que pode criar um ambiente de negócios já dentro de um enquadramento do marco regulatório internacional que facilita a vida de toda empresa. O que eu posso dizer é o seguinte: nós estamos no pós-Covid-19. Vamos fazer reformas, temos muita coisa para fazer. Por que já não fazemos tudo dentro de um padrão OCDE ou prepararmos para que seja o mais próximo possível da OCDE? Isso vai nos evitar, vai nos ajudar muito, vai facilitar a nosso próprio processo de acessão. Então, nós deveríamos ter um conceito de tudo que fosse feito agora no Brasil, tudo que está sendo reformado, melhorado ou aprimorado, que seja já buscando as normas da OCDE, para que facilite depois, nesse processo aí que o próprio Marcelo falou, de até 2022, possa até talvez seja reduzido, porque nós já avançamos bastante. Então, o empresário brasileiro só tem a ganhar, e eu acho que também todo o governo brasileiro vai ter a ganhar. Por isso que nós não temos medo de avançar sobre isso, explicar, fazer estudos, mostrar para os nossos industriais. Hoje nós temos o Fórum Nacional da Indústria, que agrega praticamente 70 associações setoriais, e um dos programas que a gente tinha planejado no início do ano era levar um grupo desses à OCDE para conhecer o mecanismo, conhecer como é que é, e avaliar realmente quanto mais a gente pode tirar de proveito, sendo o Brasil vindo a ser um membro efetivo da OCDE. Então, eu não tenho dúvida de dizer que os ganhos são muito grandes, né? E o que a gente viu agora dessas organizações internacionais, agora preocupadas com o pós-Covid, exatamente, são 3 pilares que eu acho muito importante a gente falar. Um deles é exatamente a empregabilidade, que as empresas possam sobreviver para que tenha emprego, né, que é muito importante. O segundo é uma economia low carbon, que aí de uma forma muito ampla, vai entrar aí
economia verde, vai entrar praticamente tudo que a gente diz sobre essa parte de meio ambiente. E o terceiro é que a gente possa estar inserido internacionalmente, que possa haver essas cadeias produtivas novamente, mas de uma forma sem protecionismo, que a gente tenha uma inserção realmente competitiva e de uma forma bastante transparente. Então, são as preocupações que hoje a gente vê e que, se a gente estiver inserido exatamente dentro dos modelos da OCDE, nós não teremos problema nenhum a cumprir Baseado no que tu está falando, Abijodí, baseado no que tu está falando, eu vou mais uma vez perguntar ao Marcelo. Marcelo, a gente teve várias vezes, até você me acompanhou em algumas audiências, eu conversei contigo de forma voluntária, esse grupo da Rede de Governança foi criada. Nós estamos exatamente, Abijodí, nessa direção que tu está falando, transformar o Estado competente, entrega de resultado. Eu também fiquei muito abalado com o Covid, porque nós estávamos muito acelerados. Já vimos com o governo Michel Temer avançando muito. Aí conseguimos avançar bastante com o governo Bolsonaro. Aí atacou o Covid, a pandemia, nós atrasamos e retardamos esse processo. Sem implantar uma boa governança, é difícil fazer essas boas práticas acontecer, porque o Estado é o maior empecilho para o desenvolvimento do país. É o maior empecilho porque o Estado, em vez de facilitar, dificulta. O Estado brasileiro, o Estado, de certa forma, bloqueia. E aí a gente vê, muitas vezes, até o próprio presidente da República indignado com tudo que acontece dentro dessa estrutura burocrática pesada e infernal que nós possuímos. Aqui nós temos o ministro Vital do Rego, que está fazendo um trabalho de desburocratização, que é muito importante. O TCU está trabalhando muito nessa área. Então, a nossa preocupação, e até porque nós estamos com apoio e com essa transmissão ao vivo lá para a Grande Porto Alegre, 1.200.000 pessoas estão acompanhando essa webinar através da Rádio Metropolitana, do nosso amigo Tony. Eu queria que o Marcelo nos explicasse. Marcelo, tu acha que é possível? Eu sei que você é muito otimista, apesar de ser um goiano mineiro aí, você acha que a gente consegue implantar essa governança? Eu já falei com o Braga Neto, já falei com o Bolsonaro, já falei com o Mourão, não consigo avançar mais por causa que eu sinto que o Covid nos atrapalhou. Mas não dá para a gente jamais perder a esperança, né, Abrão? Quando a gente perde a esperança, a vida perde o sentido. Então, Marcelo, você é o nosso grande e avançado especialista dentro do governo, prestando um serviço maravilhoso. Vamos avançar? Vamos avançar com segurança, com diálogo e mais. O mais importante do caminho, o Brasil ser membro permanente da OCDE, é o importante, é o que nós almejamos e vamos conseguir. Agora, o mais importante do caminho é o caminhar. Então, não significa que sermos membros pleno da OCDE em 2022, que daqui até lá nós estaremos fazendo essa convergência. Para o centro de governo, nós estamos estruturando aqui uma governança plena, com base nos padrões da OCDE, estamos passando como que tanto o Carlos quanto o Abraão, o TCU está acostumado, né, a fazer essa convergência. Como que faz essa convergência? Entendendo o nosso padrão atual de funcionamento das políticas públicas, né? O Estado é o grande estrategista para a gente alcançar esse resultado. E o caminho colocado pelo governo, que é o caminho da prosperidade, ele encontra na OCDE uma missão de nação. E esse caminho de nação, ele perpassa governos. Então, é uma política de Estado para a transformação da nossa nação. Mas o Estado, no centro de governo, na estratégia, na coordenação, na governança, ele também tem que buscar esses padrões. Porque não há desenvolvimento inclusivo, não há progresso em um país, em um Estado que não tenha um bom funcionamento do seu governo. E é isso que a gente está buscando também. Então, nós estamos implantando todas essas recomendações, fazendo um diagnóstico atual do pós-Covid. Nós estruturamos aqui um centro de operações
O ministro Braga Neto coordena também a saída disso junto com os ministérios, dentro da governança proposta pelo TCU, de bom funcionamento do centro de governo e com base nessas melhores práticas, coordenando, integrando as ações dos ministérios em 2 eixos. O eixo ordem, que é um eixo institucional, de melhoria institucional, ambiente de negócio, competitividade, mudanças das regras, mudança das normas, trazendo confiança, credibilidade para o país, desburocratizando, tornando a eficiência um valor do governo, digitalizando a economia 4.0. Acabamos de lançar na área ambiental um decreto de debêntures verdes para infraestrutura. Então, o decreto 10.387, diretor Carlos e Abraão e ministro, de 2020, ele é um decreto extremamente e muito moderno com relação a debêntures verdes. Então, as infraestruturas hoje vão buscar financiamentos voltados para essa sustentabilidade. E o Brasil é criticado porque é o país que tem um legado, tem uma fonte ambiental extraordinária para o mundo. E nós vamos, sim, dar o exemplo de convergência, estamos reestruturando e mudando a comunicação estratégica. Então, esse caminhar juntos com as instituições relevantes que queiram criar essa nação que dê resultado aos legados institucionais que nós temos de sustentabilidade fiscal e financeira do país, capacidade de passar por crises, e entrando num outro patamar, que é um patamar de ser um player relevante nesses fóruns onde se discute o futuro das nações. Então, fazer parte da OCDE também é anteciparmos e colocarmos o Brasil em outro patamar de discussão com os países. Eu diria também, com toda humildade, que a OCDE precisa do Brasil. Nós temos muitas práticas que devem ser discutidas naquele fórum e vamos ser representados tanto pelo setor privado quanto pela academia, as instituições de controle, também as instituições de governo federal e subnacionais na OCDE, e eles reconhecem que o Brasil é um player único para fazer essa discussão. Então, eu sou confiante, acredito muito na nossa capacidade de retomada e estamos indo num caminho de convergência. Vou dar um exemplo para o senhor, né? O senhor conhece muito bem a OCDE, fomos lá, eu acompanhei, né, na época que o senhor era o presidente, mas o próprio presidente do Supremo já participa da OCDE, o presidente da Câmara participa da OCDE, o Senado está estruturando um grupo para participar da OCDE, estamos estruturando os estados também para que os centros de governo estaduais, é uma agenda que o senhor apoia muito, ministro Nardes, eles possam também ter a sua governança e, a partir desses centros de governo, também estruturar esse caminho de retomada do crescimento. Agora, é claro, melhorando parcerias, melhorando o setor privado, investimento. Na verdade, a gente está dando consequência ao mandado, né, vamos dizer assim, e ao mandato constitucional, que é da livre iniciativa, do desenvolvimento, da integração regional. Então, esses conceitos que estão na Constituição brasileira, eles encontram respaldo também nesse processo de convergência com a OCDE. Eu fico muito feliz de poder coordenar com vocês e ter o senhor nessa liderança aí no TCU, ministro. Ministro, o microfone. Obrigado, Abraão. Esqueci do microfone. Antes foi o Marcelo. Marcelo é bem mais jovem que eu. Quem pode esquecer o microfone é o Carlos e eu, que somos mais velhos, né? Somos experientes aí. Mas muito obrigado. Muito obrigado. Estava falando que a minha foto estava com cabelo diferente aí para o webinar. Estou achando que estou com cabelo branco já, mas é porque a idade chega, né, amigo? Valeu, pessoal. Muito bom o ambiente, gostei, o ambiente descontraído. A gente jamais pode perder a esperança. O Marcelo já fez a parte dele ao se despedir, dizendo que a caminhada se faz ao caminhar. Então, eu queria que se o Marcelo quiser falar depois mais uma vez, eu queria dar um minuto para cada um trazer as suas despedidas, para que a gente possa descansar um pouco, porque o dia foi pesado aqui no Tribunal de Contas da União. Eu ainda estou no tribunal.
Eu tenho procurado vir na segunda, na terça e na quarta aqui, que temos sessões, e apesar de que boa parte está sendo feito home office com os auditores do Tribunal de Contas da União. Mas, meu caro Abijodi, por favor, qual é a sua impressão para fazer um encerramento? Como disse o Marcelo, não podemos perder de continuar a caminhada. Qual é a sua sugestão como um libanês mais experiente aí? Já temos 2 libaneses, está difícil disputar com os libaneses aqui, o Abraão e o Abijodi. É um povo muito inteligente, né? O ministro, não, muito obrigado. Bom, eu acho que é o seguinte, seguir sempre, eu acho que é isso mesmo, e a coisa que for construída no Brasil hoje deve ser construída nessa visão de ser aproveitado dos modelos OCDE. O empresário luta o ano inteiro para poder ter um ambiente de negócios confortável, para que ele possa realmente ter a tranquilidade que é necessário para o seu trabalho, para os seus negócios, enfim. E uma estrutura organizada, com modelos aceitos pelo mundo inteiro, padrões aí internacionais, isso seguramente vai trazer uma segurança jurídica para ele, uma transparência, uma segurança, um respeito. O Brasil ganhará seguramente um respeito muito grande ao ser membro. E eu concordo quando o Marcelo fala. Nas minhas conversas com a OCDE, eles disseram para nós precisamos ter o Brasil como membro. O Brasil tem uma diversidade muito grande, tem uma economia pujante, então nós precisamos de vocês. Então, eu acho que o momento agora é de juntar os 2 interesses e nós fazemos o nosso dever de casa, que é uma palavra que foi usada pela Rita aí, que eu acho que é muito importante. O nosso dever de casa dentro dos modelos OCDE. Eu acho que é isso aí a minha mensagem. Ótimo, excelente, Abijodi. Eu queria dar uma informação que dia 19 agora nós vamos fazer mais um webinar com a Confederação Nacional dos Municípios, a importância da mudança de cultura, transparência e governança para os municípios. Nós estamos chegando aos municípios. A nossa rede de governança já está em 16 estados, já implantamos a lei da governança em muitos estados. É um processo lento. O Brasil é um mundo. O Brasil é um mundo. É dificílimo implantar imediatamente a governança dos municípios. Para entrar na OCDE, nós vamos ter que fortalecer muito a capacidade dos estados se aperfeiçoarem, tem que ter transparência, tem uma série de avanços, de ferramentas que a governança precisa, aos poucos, implantar. Como nós temos vários manuais, temos vários livros publicados, eu escrevi um livro lá em 14, Governança Pública, o Desafio do Brasil. Eu acho que o grande problema do Brasil é a desgovernança, né? Nos estados, município e União. Nós não temos a capacidade ainda de entrega de bons resultados para o conjunto da sociedade. Nós temos que fazer esse dever de casa, porque isso é fundamental. Quando o Estado não consegue fazer esse papel, dificulta muito os negócios, especialmente pelos números revelados pelo Abraão, que é posição acima de 100, e na competitividade 74, 75, é uma posição sempre muito aquém dos países mais desenvolvidos. Então, nós temos que desenvolver muito. Então, eu gostaria que a Rita fizesse as suas colocações, mas convidando vocês para participar no dia 19 de 6. Vai ter a participação da Cláudia Taia e de Helena Garrido, Helena Garrido, da Confederação Nacional dos Municípios, que nós vamos tratar com a Confederação Nacional dos Municípios a entrada na governança. Muitos municípios já fizeram a lei, mas ainda não conseguiram avançar em todos os pequenos e médios municípios maiores. Vai ter transmissão via TV da Confederação Nacional dos Municípios e através do Facebook da Confederação Nacional dos Municípios, que reúne mais de 5.500 municípios no país. Então, teremos uma grande webinar dia 19 de 6. Minha estimada Rita, nós que somos defensores do meio ambiente, eu sou um produtor que defende o meio ambiente. E estou trabalhando agora muito com o Instituto Espinhaço. Quero deixar uma notícia muito boa que eu conheci há pouco tempo. O Instituto Espinhaço, que é de Minas Gerais, está fazendo um trabalho maravilhoso. Pessoal muito competente, especialmente o seu líder maior, o Luiz Oliveira,
mas toda a sua equipe tem mais de 200 funcionários criando todo tipo de alternativas para preservar o meio ambiente, especialmente as nascentes. Nós vendemos água para os países. Se não tivermos água, acaba a propriedade rural. A água é a grande riqueza de uma propriedade e muitas vezes as pessoas passam por cima das nascentes, não preservam, não cercam, não cuidam do meio ambiente para preservar a água. Sem a preservação da água, nós não temos perspectiva de exportações. Eu gostaria que a Rita falasse sobre essa questão em 1 minuto aí para nós encaminharmos o encerramento. Nosso ouro líquido, ministro, extremamente importante, cada vez mais valorizado no mundo, né? Então, já agradecendo aqui, ministro, pela oportunidade de ter estado aqui nessa discussão tão importante, eu gostaria de pontuar aqui um último aspecto que eu acho extremamente relevante nesse nosso caminho para a OCDE. É verdade que nós temos todo esse dever de casa para fazer, mas se por um lado a Covid-19 ela atrasou o nosso cronograma, por outro lado, ela nos oferece uma janela de oportunidade histórica para a projeção internacional do Brasil, que em outras crises não aconteceu. Quer dizer, ela é de tal natureza e de tal impacto no mundo que a própria OCDE vai abrir agora um espaço importante para a discussão dos seus normativos, a construção de uma série de padrões novos. E nesse cenário, nessa arena, né, o Brasil tem alguns ativos importantíssimos para levar para o mundo, né, para mostrar para o mundo. A gente tem não só um gigantesco lastro verde para captar crédito e investimentos mais baratos, mas nós temos, por exemplo, a mais reconhecida expertise no mundo em transferência de renda, no momento em que o mundo todo vai começar a discutir mais toda essa teia de proteção social. Então, é extremamente importante que a gente ocupe esses espaços de participação, é uma outra coisa que a Casa Civil também está procurando incentivar muito, inclusive incentivar não só o governo, mas sociedade, academia, setor privado, a participar ativamente da OCDE, levando a voz do Brasil nesse esforço de construção do novo. Obrigado, Rita. Abrão, sua finalização aí, por favor, 1 minuto, se puderes fazer de forma concisa. Obrigado, ministro. Eu reforçaria a mensagem de que a participação do Brasil na OCDE não é um fim em si mesmo, não é o objetivo último desse processo, mas é uma trajetória extremamente importante para nos prover de ferramentas no estado da arte que permitam a maior modernização e eficiência do nosso Estado, que permita capitalizar mudanças internas importantes para a melhoria do ambiente de negócio e de competitividade, e que tem aí um conjunto de benefícios potenciais muito grandes que foram comentados aqui, de atração de investimentos, a integração comercial mais profunda. Acho que o Brasil tem adotado uma abordagem inteligente, que mesmo sem iniciar formalmente o processo, tem avançado passo a passo na incorporação das normativas da OCDE, mas obviamente a gente ainda tem um caminho grande pela frente, e eu acho que o que foi discutido aqui da questão ambiental vai desempenhar um papel preponderante a respeito desse processo de entrada. A gente tem muito o que fazer na área de comunicação, mas também na parte de ação, né? Acho que é importante fortalecer a nossa proteção ambiental, ações de sustentabilidade, porque isso também faz parte não só do nosso desenvolvimento como país, mas de uma equação de sucesso para a conclusão desse anseio de participar da OCDE. E muito obrigado pelo convite, parabéns aí, secretário Marcelo e Rita, pelo trabalho que vem fazendo, e o TCU também por se envolver nessas questões muito importantes da governança no país. Obrigado, Abraão. Marcelo, você que é a pessoa responsável para fazer toda essa articulação aí junto ao OCDE, representando o chefe da Casa Civil, e, além disso, também o presidente Bolsonaro, o presidente Mourão. Podia trazer um encerramento para nós aí, Marcelo? Pois não, ministro, com muito prazer.
Primeiro, pela qualificação do debate, né, que a rede traz. Essa rede de governança é uma rede que busca exatamente isso, promover o melhor debate, o melhor esclarecimento. Então, o senhor está de parabéns por organizar e trazer tanto o Carlos quanto o Abraão, que são pessoas que pensam o Brasil e fazem pelo Brasil. Então, isso é muito importante para a gente. Também dizer que essa demonstração que o Brasil está tendo de criar uma forma de coordenar os ministérios e integrar a ação dos ministérios nessas melhores práticas da OCDE é inédita. Então, nós damos mais uma vez exemplo para o mundo. Então, as auditorias lá atrás, que o tribunal fez sobre centro de governo, governança, elas estão se refletindo e a gente vê que os ministérios estão imbuídos e a gente está com esse lema de nenhum ministério será deixado para trás. É claro que alguns temas são mais relevantes para a OCDE. E, futuramente, a gente pode dizer e especificar, trazer outros atores aqui, ministro, Banco Central, para falar sobre os códigos de liberalização de capital, que tem sido feito já com a OCDE, tem mais de 60 normas sendo tratadas nesses códigos de liberalização. Também, na parte de preço de transferência, a parte tributária, a gente está organizado para fazer essa discussão também, que é uma parte complexa, o diretor Carlos falou, mas nós estamos buscando essa convergência para simplificar o país, né? Nosso sistema tributário é extremamente complexo, difícil, o tempo que as empresas têm se dedicado para dar cumprimento a essa trama e essa miríade de impostos, ela realmente torna o custo do Brasil grande e a gente está trabalhando com a Receita Federal para simplificar isso junto ao CDE, nos códigos, na parte de preço de transferência, por exemplo. Na área ambiental também, nós criamos uma estrutura de governança aqui, pelo nosso vice-presidente, que é a parte do Conselho Amazônico, que é muito importante. Então, eu diria uma palavra que é muito cara ao controle externo, ao TCU, que é nós fazermos políticas públicas baseadas em evidências, as melhores evidências possíveis. É claro que a gente não está em busca de cópia de modelos impensados, mas sim trazer essas práticas e traduzir para dentro do nosso país para que a gente tenha aquilo que o senhor disse, melhores resultados para o cidadão. E essa é a preocupação. E também criar um clima de investimento propício para que o país possa participar mais das cadeias globais de valor, se abrir mais para o mundo. Nesse momento pós-pandêmico, se fecharmos, vai ser pior. Então, essa abertura, esse ambiente de negócio, essa possibilidade de maior participação de capital estrangeiro e também das nossas empresas participarem nessas cadeias globais de valor, na economia 4.0, inovação. O Brasil ele tem esse empreendedorismo. Então, é nisso que nós acreditamos. É um governo voltado para a Constituição, que diz que a livre iniciativa é um valor constitucional e a gente tem que fazer com que o governo trabalhe para criar esse bom ambiente de negócio como uma questão de Estado, como uma questão de nação. Mas, ao mesmo tempo, é um Estado estratégico. É um Estado que tem que dar resposta. A Covid mostra que nós precisamos ter um Estado estratégico em momentos de crise, em pensamento nacional de longo prazo, em capacidade de articulação de política. Então, esse caminho é um caminho muito promissor, nós estamos imbuídos desse caminho e é uma discussão inequívoca de que nós vamos levar o Brasil para o lugar onde ele merece. Mais inclusão, mais sustentabilidade, mais empreendedorismo. E obrigado aí pela essa oportunidade de falar nessa qualificada rede de governança Brasil sobre esse tema. Obrigado, Marcelo. Queria agradecer a todos, convidar todos para o dia 19. Então, teremos às 10 horas uma grande webinar sobre a importância da mudança da cultura de transparência e governança nos municípios. Estamos chegando nos municípios, aos poucos estamos avançando. Eu devo ter visitado mais de 15 governadores esse ano, mais o ano passado. Aos poucos está sendo feita a lei, aos poucos estamos implantando a governança, a rede está crescendo. É um processo lento para convencer as pessoas, mas jamais podemos perder a esperança. A vida tem sentido quando a gente tem fé, tem crença e quando a gente
persevera e assim consegue vencer para o conjunto da sociedade. Quero agradecer muito ao Sindileges, à Interleges, que está transmitindo, à Rádio Metropolitana FM 93.9, que está transmitindo para mais de 1.200.000 pessoas na Grande Porto Alegre. Agradecer a todos e convidar a todos para continuar trabalhando na rede de governança para que o Brasil possa ter eficiência, eficácia, resultado para o conjunto da sociedade. Um abraço, Abraão, um abraço, Carlos Abjodi, Rita, que Deus proteja a todos, que a gente possa se encontrar muitas vezes, talvez para a gente dar um abraço ao vivo, não somente virtual. Obrigado, Marcelo, uma boa noite a todos. Obrigado, uma excelente noite. Todos fiquem com saúde e obrigado. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Obrigado, ministro. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado.